anos? 50 e alguns meses. 50 anos e alguns meses. Deve ser quanto? 240 meses? Não, não é exagero. 24. 24. Muito bem. A gente conversa a respeito de idade e cada vez que se vê o meu currículo eu fico preocupado. Né? Porque agora mesmo, estava dizendo que eu fiz o meu curso de mestrado em 77, eu fiz o cálculo, vai fazer 40 anos. É isso mesmo? De 77 agora, quase 40 anos. Meu Deus, hein? O tempo passa muito rápido. É por isso que eu sinto dores todo dia pela manhã e não posso reclamar. De vez o Paulo Chedi falou assim: Ari, quando a gente fica velho é bom sentir dor. É sinal que você está vivo. Se você não sentir dor, corre para o hospital, está morrendo. Meus amigos, nós temos que falar a respeito de compreensão mundial e paz. Para quem vive no mundo, isso é um tema palpitante e interessante. Não há regiões onde haja mais manifestações de paz do que no Oriente, em alguns países. Outros vivem em constante beligerância, como a Coreia do Norte. Mas a grande maioria dos países orientais faz questão de trazer a paz para o seu cidadão e de fazer com que cada um cresça no sentido de se pacificar no universo. No Ocidente nós vivemos uma época um pouco diferente disso. E no Brasil em particular, fica muito difícil falar de paz. Quando eu fico sabendo, por exemplo, que o nosso presidente quase não chega no horário porque há mais uma manifestação na Rua Boa Vista, interrompendo o trânsito, atrapalhando a vida de todo mundo, nesse inferno que estão transformando a nossa vida nos últimos tempos. Não basta a dificuldade do trânsito, não basta a dificuldade profissional, não basta a dificuldade política, não basta todos os desencontros que afetam a nossa vida, nós ainda temos manifestação, até porque alguém não gostou da cor de um mastro de uma bandeira. Isso está atormentando a nossa vida de uma forma extraordinária. Eu costumo dizer que o que falta ao brasileiro de uma forma geral, e eu me incluo entre os brasileiros, portanto também eu sou vítima disso, e peço até a parcimônia de vocês, para incluir todos vocês nisso, é que nos falta um pouco de pensar. Falta um pouco de entender como são as coisas, como as coisas se desenvolvem. Nós vivemos num país hoje onde se pensa muito pouco a respeito das coisas. Até um mês e meio, não é? Havia uma movimentação muito grande de bastidores no sentido de dar amparo às manifestações, por exemplo, porque era a manifestação social da mais legítima, e que essas manifestações eram o grito da população que estava sendo pressionada pelas dificuldades financeiras, e aí por diante vai o discurso todo. Até o momento em que, até para ser exagerado, Deus nos deu uma mãozinha e levou para junto dele um jornalista. Quando morreu um jornalista, o foco mudou. E começaram a se preocupar com as manifestações que não são das comunidades carentes, mas são de classe média. É gente que paga, é gente que ganha, é gente que mata, é gente que agride, tanto que mataram um jornalista. Uma realidade que nós, brasileiros, já estávamos vendo há muito tempo. O que falta, na verdade, é pensar. Agora tem um programa do governo federal chamado Minha Casa Minha Vida. Eu vim a São Paulo no caminho ouvindo a rádio CBN, porque há um conjunto de 900 apartamentos, 1000 apartamentos em Itaquera, que foi invadido por pessoas que se dizem sem teto. Eles querem exercer o direito de habitação. Acontece que aqueles imóveis que foram invadidos já haviam sido abertos para cadastramento pela Prefeitura de São Paulo e estava chegando a proximidade de fazer o sorteio de quem ficaria com aquelas casas. Não são os que invadiram. Os que invadiram não foram os que se inscreveram para ficar com o imóvel. Estão lá hoje. Veio uma ordem judicial, isso está na justiça desde agosto, setembro do ano passado. A ordem judicial veio para desocupar os prédios
em regime de urgência. Então a polícia hoje esteve lá para desocupar os prédios. 3 dias negociando. 3 dias. Negociando para desocupar um prédio que não é deles e que havia uma ordem judicial para eles saírem. Como não foi possível negociar, a polícia, pela tropa de choques, começou a invadir o prédio. Vocês sabem como a polícia foi recebida? Não? Alguém sabe? Alguém ouviu? Com coquetéis Molotov, que são bombas caseiras feitas com garrafa e gasolina. Mata! Por que chama coquetel Molotov? Porque na Rússia, na época da Revolução Russa, isso era arma usada por quem era contra o governo. Isso mata. Deus permita que morra só soldado. Porque se morrer um ocupante, amanhã vão crucificar a polícia novamente. A quem cumpre o dever de manter a ordem. Então eu digo assim, por que falta pensamento nas pessoas? O que falta para nós, para mantermos a compreensão mundial, a boa vontade? O que falta para nós mantermos aquilo que o Rotary preconiza sempre, que é o ideal de servir? Falta pensar. Alguém é capaz de definir para mim o que é pensar? Numa palavra só, o que seria pensar? Ninguém arrisca? Por exemplo, você pega de manhã uma criança e fala, não põe o dedo na tomada que dá choque. A criança vai lá, vai pondo o dedinho, você vai e tira. Vai a segunda vez, você vai e tira. Vai a terceira vez, você vai e tira. Vai a quarta vez, você dá um tapa na mão da criança. E fala para ela, não põe mais a mão aí, senão apanha. Pensa bem no que você vai fazer. Quando tu falou pensar bem, é o quê? O que, Walter? Saiba. Quase, mas não é bem isso. Josimar, o que é? Nem faz a menor ideia. Está mostrando o risco. Está mostrando o risco, mas não é bem isso. Eu quero uma palavra só. Ordena. Então, a ordem vem do pensamento. Você pensa e ordena. Mas não é o que é pensar. O que é pensar? É reflexão. Reflexão. Não deixa de ser. Mas não é bem isso. O que isso significa quando você fala de reflexão? Pensar a respeito. Pensar a respeito. Quando você pensa a respeito, você faz o quê? Avalia. Quando você avalia, você faz o quê? Antecipa? Nem sei. Conclui. Quando você conclui, você cumpriu o quê? Esse é o problema. Eu posso ficar o dia inteiro aqui, vocês não vão me dar a resposta, que é simples. Pensar é estratégia. Só isso. Tudo que você faz na sua vida e que te leva a pensar numa solução, tudo isso é estratégia. Por exemplo, quando você se levanta de manhã, né, vamos ver, Valtinho, vai lá, você. Você acorda pela manhã, o que você faz? Põe o pé no chão. Depois faz o quê? Eu perguntei para o Walter, ele respondeu, mas vale. Depois que você põe o pé no chão, você faz o quê, Walter? Vou fazer minha higiene matinal. Vai fazer higiene matinal, perfeito. Depois você faz o quê? Toma um café. Toma um café, depois do café? Depende do quê? Vamos lá? Depende do quê? Eu posso ter se eu tiver uma atividade, me preparo para exercer a atividade. Caso contrário, já troco, ponho a roupa para ficar lá em casa, ponho meu shorts e vou estar brincando com a minha cachorra. Suponha que esse dia que você acorda e está brincando com a sua cachorra seja uma quinta-feira. O que você faria? Bom, preparo as coisas, penso no que vai ser a reunião, como vou agir na reunião. Isso é o quê? Isso é uma estratégia. Ele tem uma estratégia de vida em todos os dias da semana. Botar o shorts, ir para a piscina, brincar com o cachorro, curtir a casa dele. Na quinta-feira a estratégia muda. Ele vai pensar no que vai acontecer na reunião, o que ele vai trazer e vai preparar o material para ver. O que falta para nós no Brasil é a estratégia. Porque
porque nós desaprendemos a pensar. Quando eu digo que desaprendemos a pensar, é porque isso nos torna intolerantes. É porque isso retira a compreensão. Quando eu digo que um cidadão que é negro, eu estou dizendo nada mais, nada menos do que a cor dele. Você me obriga a dizer que ele é afrodescendente, senão você está cometendo um crime de preconceito racial. Eu estou querendo que alguém algum dia me chame de branquelo, porque eu vou dizer, você está me chamando, você está cometendo um crime de preconceito racial, porque eu não sou branco, eu sou caucasiano. O pior preconceito não é esse, porque esse é fabricado, esse é industrializado. O pior preconceito que existe no Brasil é aquele de imaginar que cada vez que você é contra alguma coisa, você está agindo por preconceito. Esse é o preconceito. Nós estamos perdendo o direito, por exemplo, de criticar o movimento de rua, porque você está criticando o movimento social. Nós estamos perdendo o direito de criticar o movimento político, porque você está contra o governo. Nós estamos perdendo o direito de criticar o esporte, porque você não sabe o que é. E assim nós vamos perdendo o direito de tudo. E vamos perdendo o direito de pensar, e vamos desmontando aquela estratégia que cada um de nós teria que ter para movimentar o mundo no sentido de uma compreensão melhor e de uma paz melhor. Exemplo visível acontece agora quando se discute ainda se nós devemos reduzir a idade penal. A redução da idade penal não é para colocar na cadeia que tem 17 ou 18 anos. A redução da idade penal é para fazer com que quem tenha 17 e 18 anos não cometa crime, senão vai para a cadeia. Porque da forma como nós estamos levando o Brasil, isso está se tornando um paraíso. Agora há pouco na reunião, antes da reunião, nós conversávamos aqui numa mesa com o Saúl e eu dizia o seguinte: dá para você acreditar que uma pessoa pega 3 anos de reclusão sem direito a benefício porque entrou na mata e cortou lá um palmito? Mas que se a sua mulher for vítima de estupro, ele pega 4 anos de reclusão com direito a sursi? Comer palmito não pode, mas comer mulher dos outros pode. Está chegando a hora da gente dizer assim: pensa bem. Faça uma estratégia para o seu país. Fazer uma pergunta aqui. Saúl, qual é o país que no seu conceito é o mais evoluído socialmente do mundo hoje? Dinamarca, tá bom. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa da Dinamarca aqui para te mostrar, porque eu trago a minha cola. A gente vai ficando velho, tem que tomar cuidado para não esquecer, né? Vamos ver se eu tenho aqui. Tem. Olha que maravilha. Você sabe qual é a idade penal mínima na Dinamarca? Eu sei que é baixa, 12 anos. 15 anos. A partir de 15 anos cometeu crime, cadeia. Quem mais? Mais algum outro país fora da Dinamarca? Suíça. Vamos ver se eu tenho aqui. Suíça eu não tenho. Sabe Suécia? Suécia, tá bom. 15 anos. Igual. Suécia é o maior índice de suicídios do mundo entre os jovens. Porque não tem problema. A vida para o jovem é um tédio. Imagina, verão tem 3 meses, inverno tem 3 meses. O outono tem 3 meses, olha que absurdo. Diga só. Tem Cuba aí? Só se misturar com pinga. Aliás, eu acho até que quem está resolvendo o problema da saúde na Suécia é médico cubano, não é não? Não é? Porque tem médico aqui, né? Que coisa, não, Eduardo? Que coisa, não? Ninguém sabia que eles iam fugir, né? Ninguém sabia. Aliás, eu não sei porque eles estão fugindo. É tão bom. Agora, o que é que falta nisso? A estratégia. Olha, eu vou dizer uma coisa. A idade criminal na Índia começa com 7 anos de idade. Na África do Sul, que é colônia inglesa, foi colônia inglesa, começa com 7 anos de idade. Na Rússia, 14 anos de idade. Na França, 13 anos de idade. Nós temos um ministro que vai na televisão e fala: nós não podemos reduzir de 18 porque a cláusula é pétrea. Mas que cláusula pétrea? Para com isso. Cláusula pétrea na Constituição nossa aqui são os direitos e garantias individuais. E lá a idade não está. Ministro, pensa bem.
Nós estamos fazendo um país baseado nos direitos dos manos e não dos humanos. Nós é que somos vítimas do encarceramento, quando você é obrigado a sair com um carro blindado, quando você tem que tomar cuidado na esquina, quando você não pode andar sozinho no carro que vai ser assaltado, quando a polícia sabe quais são os pontos de roubo e de assalto e não faz nada. Fica difícil falar de compreensão mundial quando o país está sendo estruturado sem pensar, sem montar uma estratégia de ação, sem agir para corrigir essas distorções. Eu dizia que fiz uma palestra no Rotary Club de São Paulo, Jaçanã, há 3 ou 4 meses, e o tema era exatamente a redução da idade penal. E eu comecei a palestra indagando o seguinte: quem daqui já foi vítima de roubo ou furto? E eu tive uma surpresa. Todo mundo. Eu falei, não, vamos inverter. Quem não foi? No universo de 200 a 250 pessoas que estavam, porque era uma reunião aberta, 2 ou 3 levantaram a mão e não haviam sido ainda. Vai ser agora. Bom, foi o que eu pensei, né? Precisa dar um jeito de chegar a 100% aqui, né? Isso daí é assustador. O que é que nós podemos fazer para corrigir uma situação dessa? O que é que nós podemos fazer para corrigir uma situação dessa e fazer com que o homem no Brasil chegue a um ponto de compreensão onde tudo isso seja eliminado? Compreensão entre os seres humanos, de homem para homem, de pessoa para pessoa, para saber como agir numa situação dessa. É preciso nós pensarmos bem. Olha, importa que nós preservemos o interesse das minorias, os direitos das minorias? Importa. Mas não é mais importante do que ignorar os direitos da maioria. Porque senão você vai instalar uma ditadura das minorias. E aí vai ser difícil você impor a ideia da compreensão. Porque vai ser um massacre. As minorias é que se organizam, as grandes maiorias não. Essa é a grande dificuldade que nós temos que enfrentar sempre quando se fala do Brasil. Por exemplo, vivemos agora, recentemente, uma série de tragédias envolvendo esses black blocs. Para mim, honestamente, que trabalho como promotor de justiça, mascarar é esconder o crime. Porque você está retirando a autoria. Agora, chegar ao ponto de um baderneiro desse, que toca fogo em ônibus, que derruba a porta de banco, que depreda as coisas na rua, que agride a polícia, e alguém do ministério, nem vou dizer qual, você já sabe, alegar que é preciso manter um diálogo com essa gente, é a mesma coisa que dizer, vamos manter diálogo com o PCC. Nós não devemos imaginar que quando nós criamos lei simplesmente pelo prazer de criá-las, e com isso nós temos que ficar preocupados com o número de vagas no presídio. A lei não é feita para aumentar o número de vagas. A lei é feita para reduzir o número de vagas. Quanto mais efetiva a legislação for, menos gente comete o crime, menos pessoas você vai colocar na prisão. O que não é possível é uma legislação branda como a nossa, porque o bandido não tem medo da lei. Ninguém tem medo da lei nesse país. É preciso que nós tenhamos medo mesmo da lei. Não é medo do bandido, medo da reação, medo da polícia, não é medo de nada disso. Nós teríamos que saber que se cometêssemos o crime, seríamos presos mesmo. Isso vai limitar a ação dos bandidos, isso vai reduzir a necessidade de vagas no presídio. Agora, se você simplesmente aumenta a idade criminal e não se preocupa com esse aspecto, é claro que você vai ter que criar mais vagas. A nossa legislação é fraca. A nossa legislação penal é fraquíssima, ela não funciona. Ela não é verdadeira na vida do cidadão que comete crime. Ele não acredita na possibilidade do crime ser punido. Essa que é a pena. Então é preciso nós pensarmos bem. Claro que para chegar nisso você precisa de uma informação que vem de diversas áreas do conhecimento. E isso está gerando uma certa confusão. Porque, por exemplo, o jornalista quer a notícia onde existe a vítima, porque é essa que vende o jornal.
Sabe, o Toro, uma vez, numa das palestras dele, dizia o seguinte: o leitor de jornal gosta do avião que cai, ele não gosta do avião que sobe. É uma verdade. Sangue sempre vendeu jornal no Brasil e continua vendendo. Está aí da pena para dizer a vocês que eu estou falando a absoluta verdade. Não é? Agora, isso que é dito tem que ser separado daquilo que é a área de conhecimento científica. Por exemplo, o sociólogo acha que tem que buscar as raízes do problema social na prática do crime. E ele está certo, tem sim. Mas olha, vá buscar as causas e encontre as soluções, indique as soluções, mas não mexa na lei, essa não é associada. O médico acha que o problema é de comportamento e que tem que ter um tratamento psiquiátrico. Ótimo, então vá propor o tratamento psiquiátrico, mas não mexa na lei, não é associado. O psicólogo acha que você tem que alterar o comportamento mediante um trabalho por diversas sessões, faz um estudo científico, justifica-se até o estupro em razão de posições freudianas, é ver ele estupra as mulheres na rua porque o pai o estuprou quando era criança, não importa. Acho que isso tem que ser estudado e tem que ser utilizado também, mas não se meta na lei, a lei é outro problema. Todas essas causas são um antes do fato. A lei é para agir depois dos fatos. Percebe a diferença? Já dizia o professor Miguel Reale que o que importa na formulação da lei é fato, valor e norma. O fato é relevante, está resultando em prejuízo de alguém, vamos valorar, não é avaliar, avaliar é dar preço. Vamos valorar o fato e criar uma norma que ou discipline, ou altere, ou impõe uma conduta naquela situação. Só. Para fazer essa valoração, o legislador e o aplicador da lei vão precisar do psicólogo, do médico, do psiquiatra, do sociólogo, mas só. Agora, recentemente, nos Estados Unidos, acho que foi no Texas, se não me falha a memória, foi regulamentado o uso de maconha. Foi uma maravilha. E eu ouvi pela internet uma entrevista com um professor de uma das cidades dizendo que ele está enfrentando o seguinte problema. Nas aulas do curso médio, os alunos estão entorpecidos assistindo aula. Legaliza! Quanto tempo vocês acham que o Uruguai vai aguentar? Ou será que vai ter fiscalização suficiente para saber se em cada casa são plantadas só 8 Budas? Você vai falar para um sujeito lá na Cracolândia dizendo que, olha, agora você não precisa comprar de traficante, você tem direito a um cigarrinho, um baseadinho por dia. Pensa bem. Pensar é montar estratégia, a estratégia tem que ser global. Enquanto nós não eliminarmos essas causas da incompreensão, fica difícil falar no Brasil de compreensão. Vai dizer que a situação aqui na nossa palestra é um pouco pessimista, ela não é? Ela é realista no meu ponto de vista. Mas nós somos formadores de consciência. E nós formamos na consciência na medida em que nós, pensando bem, percebemos que babar ovo não dá resultado. E que dá resultado falar a verdade. Mostrar a nossa indignação, mostrar a nossa resignação e mostrar que nós estamos sendo ilhados num mar de incompreensão que nos atinge a cada dia, prejudicando a nossa vida, a nossa família, nossos filhos. Eu fico pensando, agora tem uma netinha de 1 ano e 2 meses, que nem constou do currículo ainda, porque eu me esqueci de colocar. Que país eu vou deixar para ela? Que futuro eu vou deixar para minha filha, que não pode assistir uma prática esportiva sem apanhar, que não pode sair de carro sem o carro ser roubado, que não pode sair da rua sem correr o risco de ser estuprada, que não tem a retaguarda garantida por uma polícia eficaz, que não tem a lei ao seu lado para protegê-la dos vândalos. Que país é esse que nós vamos trabalhar? O que é que nós vamos deixar como herança para os nossos sucessores? E olha, nós é que estamos deixando essa herança. Para encerrar, eu vou contar uma historiazinha rapidinha para vocês. Havia um cidadão italiano chamado Giovanni. O sonho do Giovanni era conhecer a África. E ele foi, finalmente, fazer um passeio na África. Durante esse passeio, ele fez lá um safari,
para ver a rota dos elefantes. Então, escondido lá na moita, ele viu que a manada dos elefantes passou e um filhote ficou. A manada foi embora e aquele filhote ficou ali naquele cantinho. Ele balançava a pata, o filhote do elefante, levantava a tromba e dava um murro gigantesco. E ele achou pitoresco, porque era evidentemente um filhote pequeno, devia ter 2 ou 3 anos. Com muito medo, ele se afastou contra a orientação do guia e se aproximou do elefante. E o elefante, balançando a pata, ele percebeu que perto, que nessa pata que ele balançava tinha um graveto. Com muito medo, porque ele não sabia a reação, era um animal selvagem, ele se aproximou e conseguiu tirar o graveto. O elefante deu um grito, balançou a pata, olhou bem nos olhos dele e foi-se embora. Saiu correndo, encontrou com a manada e ele voltou satisfeito. Falei, eu fiz uma ação positiva, eu fiz algo bom, porque esse filhote ia acabar morrendo, se não pela infecção que o graveto ia provocar, alguma outra fera ia se alimentar dele, sem dúvida nenhuma. Passou, os anos passaram, 10, 15, 20 anos depois, ele está na Itália, foi num zoológico, e quando ele chegou no zoológico, ele levou o filho dele, já com 8, 10 anos de idade, para ver os elefantes que estavam no cercado. Quando ele chegou, ele começou a contar alguma coisa dos elefantes para o filho, e quando ele olha um elefante lá no meio da manada, olhou para ele, levantou a tromba, e saiu caminhando lentamente em direção a ele, chegou perto dele, que ele estava no cercado, balançou a tromba e balançou a pata. Ele olhou nos olhos do elefante, e falou, meu Deus, é aquele filhote. É certeza que ele pulou a cerca. O guarda do zoológico gritou com ele, ele não quis saber, ele pulou a cerca. E chegou perto do elefante, que não fez nada. O elefante abaixou a tromba, ele abraçou a tromba do elefante, deu um beijo, porque ele achou que ele estava encontrando o filhote que ele tinha feito lá. O elefante levanta a tromba, joga ele contra o muro, vai em cima, pisoteia e mata o cara. Não era o filhote. Então eu quero deixar para vocês um recado curto e simples. Cuidado para não abraçarem o elefante errado. Muito obrigado, um bom dia a todos.